Você tá sobrecarregado ou mal organizado? Essa é uma pergunta importante. Você já teve aquela sensação de que o dia passou e você não fez nem metade de tudo aquilo que você planejava fazer? A cabeça tá cheia, a lista de tarefas só cresce à medida que o dia passa e mesmo correndo pra lá e pra cá o dia todo, no final do dia parece que nada andou. Você passa por isso também? Porque eu passo. A verdade é que a falta de organização transforma qualquer rotina num caos. Só que não é qualquer caos, é um caos que é silencioso, você não percebe. E aí quando você se dá conta, você tá afundando. Se você quiser bater esse papo comigo, fique por aqui, depois da vinheta. Oi, olha eu aqui de novo. É um prazer ter você por aqui. Eu já peguei meu cafezinho, espero que você tenha pego o seu também. Meu café com leite. E esse tema de hoje, gente, ele surge de uma demanda que eu tenho. Vocês têm acompanhado aí, né? De vez em quando desabafar com vocês, né? Que eu tô encontrando dificuldades para poder me adequar, me adaptar, né, à rotina de criação de conteúdo, né, e o doutorado, leituras, né, coisas do dia a dia, coisas pessoais, normal, né, todo mundo tem seus desafios. E aí, vindo desse incômodo, né, eu decidi compartilhar com você, que tá aí do outro lado, acompanhando a minha jornada, né, sendo documentada aqui na plataforma, como é que eu faço para me organizar, cara. E tem me ajudado, tá? Apesar de vez em quando, né, eu dar umas escorregadas, umas derrapadas, tem funcionado muito bem comigo e eu acho que talvez possa te ajudar essas dicas. Mas antes disso, eu queria te agradecer, você que tá aí do outro lado acompanhando, né, todas as pessoas que fazem comentários, sabe, nos vídeos, que compartilham suas histórias por aqui, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? E eu tenho com muito apreço, né, a sua participação. E se você talvez não é o tipo de pessoa que costuma comentar, né, ou fazer uma participação mais engajada, né, aqui comigo, eu te convido. Deixa de vergonha, deixa o teu like aqui embaixo, faça um comentário, sugira o vídeo para algum amigo, se inscreve no canal. 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. Então quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, né, nos vídeos, o YouTube acaba entendendo que esse vídeo é relevante para você. E aí isso ajuda o canal e me ajuda também a criar mais conteúdos e continuar compartilhando a minha história por aqui. Agora vamos pro assunto que interessa. Gente, o ciclo do acúmulo invisível, tá? O problema, tá? A gente vai falar do problema aqui. Que é o seguinte, a gente vive com uma avalanche de demandas. É trabalho, é estudo, é casa, redes sociais, obrigações pessoais, é autocuidado, né? Tudo isso vai exigindo atenção da gente. Exige que a gente demande energia, que a gente demande atenção. Ponto. Essa é uma questão que a gente precisa pontuar por aqui quando a gente está falando dessa questão de organização, de rotina, tá? Todo mundo vive, né, atarefado, né, e vive imbricado em alguma coisa. Ponto. Mas a parte delicada, né, de estar comprometido, né, com vários afazeres, né, nessa demanda, né, super atarefada e corrida que a gente tem, é o fato de que a gente, a todo tempo, isso é uma parte ruim, tá? A todo tempo a gente é incentivado a dar conta de tudo, ou criou-se uma cultura, né, de que a gente precisa dar conta de tudo. A gente precisa estudar, a gente precisa dar conta de deixar a casa, né, tintim por tintim, a gente precisa dar conta de, né, ter o autocuidado, né, quer malhar, quer correr, quer isso, quer aquilo, a gente precisa dar conta de ler vários livros, a gente precisa dar conta de, enfim, várias coisas, não é? Isso vai gerando um sentimento constante na gente de insuficiência. Por quê? Porque naturalmente a gente não consegue dar conta de tudo. E aí a gente fica com esse sentimento, né? Caraca, não consegui fazer isso. Caraca, não consegui fazer aquilo.
Isso faz parte desse problema crônico, né? Que é essa falta de organização, né? Que é essa falta de controle em relação à nossa rotina. Então, gente, sem um método, né? Para organizar o nosso tempo e as nossas tarefas, a gente acaba ficando realmente refém da urgência que as tarefas vão exigir da gente. O que aparece primeiro é o que a gente resolve logo, porque obviamente, né, acaba se tornando uma coisa urgente, não necessariamente uma coisa prioritária. E aí é que tá o problema. Quando a gente não se organiza, quando a gente não tem controle, né, de priorizar, o controle de priorizar, né, as nossas tarefas, as nossas atividades, a nossa rotina, várias coisas urgentes vão aparecendo. E aí a gente vai apagando esses incêndios, e o que realmente importa, o que realmente demanda, né, uma certa atenção prioritária, vai ficando para depois. E aí isso depois vira uma bola de neve. E aí a gente tem vários incêndios para apagar, mas essa bola de neve caindo por cima da gente. E aí esse descontrole cria ansiedade, cria cansaço mental, cria essa falsa ideia de que a gente não é muito bom em lidar com rotina, de que a gente, eu não sou muito organizado, Guilherme, eu não sou muito organizada, sabe? Toda vez que eu tento, não dá certo comigo. Mas não dá certo porque a gente, via de regra, né, tá tentando navegar no mar sem mapa, ou chegar a um lugar, né, sem saber o caminho. Ponto. Então é isso que eu chamo de o ciclo do acúmulo invisível, gente. A gente vai acumulando coisas sem perceber, e quando a gente se dá conta, caraca, tem várias coisas pra fazer. Pois bem, eu quero compartilhar então aqui, tá? Já que a gente entendeu, né, o problema, 5 soluções, tá? Que talvez, eu digo soluções, mas eu acho que seriam mais sugestões, mas que podem virar uma solução, né, para esse seu problema, assim como se tornaram para mim a falta de organização na nossa rotina. Então a ideia aqui é tentar te ajudar a criar um sistema que funcione para você, tá? Então é uma coisa que funcionou comigo, mas a ideia é sugerir possibilidades, né, de ação que te ajudem a resolver esse problema crônico que é a falta de organização na sua rotina. Bora lá? Primeira sugestão, gente, é você visualizar a sua semana como um todo, tá? Você olhar ali de domingo a sábado, assim, sabe? De cima, visão macro. Então, antes de qualquer coisa, gente, você tem que olhar para sua semana, entender como é que a sua semana funciona, tá? A minha semana funciona de um jeito, a sua semana com certeza vai funcionar de um jeito completamente diferente. E ter esse entendimento é importante para a gente começar a dar passos na hora de organizar uma rotina que nos livre, né, dessa falta de organização. E aí, quando eu digo entender, né, olhar para sua semana como um todo, para que você entenda, né, quais são os seus blocos de tempo livre, quais são os seus compromissos que são fixos. Então, visualizar a sua semana como um todo é você entender, ter uma ideia, uma visão geral, para que você consiga tomar decisões melhores, baseadas, obviamente, nas tarefas que você tem ao longo da sua semana, quer sejam elas fixas, né, ou flexíveis. Sugestão número 2, dividir o seu dia em blocos de atividades. E isso funciona, gente. Olha, deixa eu te contar que eu faço isso aqui na minha agenda. Eu já vou compartilhar com vocês. Eu divido, né, a minha semana, né, o meu dia, melhor dizendo, o meu dia em blocos de atividades. Para cada horário eu tenho uma atividade. Eu gosto de usar um planner físico semanal, tá? E aí nesse planner físico, que tá aqui colado na minha agenda, eu reservo para cada hora do dia uma atividade. Por exemplo, de 8 às 9 eu vou escrever minha tese. De 9 às 10 eu vou estudar sobre escrita criativa. De 10 às 11 eu vou para natação. Percebe? Ou alguma tarefa de casa. A ideia aqui, então, é a gente evitar que as tarefas se sobreponham umas às outras, sabe? Que a gente fica assim,
descontrolado, né? Sem ter uma noção real do quanto que a gente consegue realizar durante o dia. Acorda tarde, eu não tô falando que acordar cedo é solução, tá? Mas assim, acorda tarde, aí você tem várias coisas pra fazer que você sabe na tua mente, você não anotou, mas você sabe na tua mente que você tem que fazer. Só que aí essas coisas você poderia ter diluído ao longo da semana, você poderia diluir ao longo do dia. Aí você fica assim com aquela mente sobrecarregada, sabe? Meu Deus, eu tenho que fazer agora de manhã, tenho que fazer agora de manhã. Aí você não faz de manhã, aí você faz outra coisa. Aí chega tarde, vem almoço, aí, sabe? Vai virando uma bola de neve. Aí chega no final do dia, você não fez nada. Mas você sabe que você tem que fazer, percebe? Aí eu te pergunto, Guilherme, colocar, né, dividir as tarefas assim, por horários, né, durante o dia, funciona todos os dias? Vai funcionar sempre? Não funciona todos os dias, tá? Já tô te dizendo, não é um passe de mágica, né? Coloquei então ali, dividi em horário, vai dar certo todo dia. Não, tem dia que dá errado. Mas o mais importante dessa jogada é que isso evita que você acumule tarefas, acumule atividades e deixe pra cima da hora e às vezes nem saiba, na verdade, né, o que tem pra fazer. Às vezes vai ter um dia que você não vai conseguir realmente realizar uma tarefa naquele horário que você se propôs, mas tudo bem, você remaneja ela, né, para um outro dia, para um outro horário, até mesmo no mesmo dia, percebe? Mas você tem esse controle do que é que você tem que fazer e quando você tem que fazer. Sugestão número 3. Então, gente, escolha uma ferramenta que combine com você. Se você é um cara mais digital, escolha lá o Google Agenda, o Trello, o Notion, o To-Do-List, né? O To-Doist, né? Vai escolhendo esses aplicativos que talvez vão ajudar você a se organizar com o celular na palma da mão. Agora, se você prefere papel, planners, né? Planners físicos, né? O caderno talvez funcione para você, como é o meu caso. Inclusive, eu vou compartilhar com você na tela agora como é que eu faço na prática. Enquanto eu tô falando aqui, eu vou mostrar minha agenda para vocês. É importante você ter um espaço dedicado para organização, tá? E aí, eu utilizo um planner físico, como eu falei, né, na sugestão anterior, né? Não precisa ser bonito, tá? Precisa ser funcional, isso que é o mais importante, tá? Vocês estão vendo aí, então, né, que eu tenho uma organização e essa organização ela é dividida por dias da semana e horários. E aí eu vou colocando ali, né, obviamente, como é que eu vou me organizando, né? Se eu precisar colocar alguma anotação embaixo, algum asterisco, eu vou colocar, né? E à medida que eu vou fazendo a atividade, eu vou riscando. Se eu não risquei a atividade, é porque eu não consegui executar a atividade, então eu consigo ter uma ideia, né? Caraca, essa semana eu não li. Poxa, essa semana eu não consegui assistir tantas aulas de escrita criativa quanto eu gostaria, percebe? Mas eu tenho esse controle. Bom. Dica número 4, gente. Sugestão número 4. Revise e ajuste com frequência. Planejar, gente, não é engessar, tá? É prever. E previsões mudam. Por isso que a gente coloca, né? Por isso que eu tenho o hábito, né? De colocar ali, né? Divididinho, certinho, por horários, né? Por dias da semana. Eu consigo ter, assim, uma ideia, né, de prioridades, né? Então eu vou colocar isso daqui primeiro porque isso aqui é prioritário, eu preciso resolver isso antes que chegue o dia, né, de eu ter que executar, né, ou já ter executado essa tarefa. Então a gente vai tendo essa noção. Só que a gente tem que ter ideia de que planejar não é a gente engessar a nossa rotina. Nossa rotina tá ali para que a gente consiga tirar isso da nossa mente, né? Tá aqui, tá físico, tá materializado. De repente no celular, tá na palma da sua mão, né? Tá materializado ali. Você consegue ter uma ideia, uma noção de o que fazer. Mas tendo em vista que previsões mudam. Tá? De repente você tem um previsto, não conseguiu realizar a tarefa, você remaneja essa tarefa ou para um outro dia na semana ou para um outro horário. E tá tudo bem, é isso daí. O importante é que você tenha o controle na palma da sua mão. Pode ser físico ou pode ser também no seu celular. Às vezes, né, uma rotina de uma semana para outra muda muito, né? Então, por exemplo, né, um exemplo, né, semana passada eu tive uma aula remota do doutorado, eu não precisei viajar para Belém. Minha rotina mudou completamente. Então, como eu estava em casa, né, eu consegui executar, né, tarefas que eu não conseguiria executar se eu tivesse viajado para Belém. Essa próxima semana, por exemplo, não. Eu vou ter que viajar para Belém. Então, minha rotina já vai mudar, porque eu vou estar na faculdade. Então, eu vou ter que sentar
olhar a minha rotina, né, semanal e alocar algumas coisas dentro, né, desse contexto, né, de eu estar em Belém, de eu viajar para Belém, das aulas que eu vou ter que assistir lá, das reuniões com a orientadora, com o grupo de pesquisa. Então, essas coisas que a gente tem que levar em consideração. E por último, não menos importante, crie rituais e respeite o seu tempo, gente. Vou tomar um cafezinho aqui. Gente, não adianta planejar 12 horas do seu dia, 12 horas de produtividade, se o seu corpo só aguenta 6. A gente quer abraçar um mundo com as mãos. Eu entendo isso, é normal. Todo ser humano, né, faz esse tipo de coisa, tende a isso, né? Eu também, né, muitas vezes planejei mais coisas do que eu conseguia realizar. Mas assim, vai por mim. Quando a gente coloca as coisas assim, né, divididas ao longo da semana, né, por horários, não é se tornar careta, gente, mas assim, um engessado, né, ou pragmático, né, mas é você desafogar a sua mente e também investir no autoconhecimento. Era essa a palavra que eu queria, era nesse ponto que eu queria chegar. Quando a gente cria a rotina do começo até o fim do dia, quando a gente em casa pausas, a gente aprende a dizer não ao que não cabe, sabe? Na nossa semana, ao que não cabe no nosso dia. Percebe? Então assim, eu não vou pra tal lugar, eu não vou fazer tal coisa, porque eu tenho isso daqui na quarta-feira. Então na terça eu preciso jantar tal coisa. Percebe? A gente começa a se autoconhecer. A gente não se sobrecarrega, a gente não fica afogado, estrangulado, tentando, né, fazer mais coisas do que a gente deveria ou do que a gente conseguiria. Então essa é a questão, né? Quando eu falo de criar rituais e respeitar o seu tempo, tem a ver com isso, com autoconhecimento, sabe? Crie esse ritual, né, de aos domingos sentar e organizar a sua semana, sabe? Você vai se sentir, eu aposto com você vai se sentir mais realizado e na prática pode te ajudar. Pode ser tarefa boba, Guilherme, não tem a vida tão corrida como a sua, meu Deus, eu não tenho. Tudo bem, gente, mas organiza ali o que você tem que fazer. É lavar roupa? Tal horário eu vou lavar roupa. Ou então assim, vou tirar amanhã pra lavar roupa e arrumar a casa. Tarde eu sento, estudo 1 horinha. A outra 1 horinha eu vou ler, ou vou cuidar coisa das crianças, ou vou levar as crianças pra escola, sabe? Isso, é isso. E aí quando a gente começa a colocar, né, essas coisas na nossa rotina, a gente começa a se autoconhecer e se sente mais realizado, né? Porque a gente tem controle da nossa rotina, sabe? A gente se cobra menos, a gente percebe que a gente consegue executar as tarefas, sabe? A gente não se sente perdido, né? Meu Deus, planejei tal coisa e não consegui fazer. E é isso, gente. Organizar uma rotina é um gesto de cuidado com você mesmo. Quando você cria um sistema para te apoiar, gente, você sai do piloto automático, percebe? E aí você consegue ter mais noção e controle da sua própria vida. Parece besteira, parece bobagem, mas na prática é assim que funciona. Você tem a sensação de ter mais controle, porque você sabe o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, e mesmo que você não faça, tá ali. Você tem o controle. Organizar não é sobre controlar tudo, gente. É sobre você ter clareza. E essa clareza te dá o poder de decidir quando você vai fazer tal coisa, ou quando você quer realizar, ou quando você quer fazer tal coisa. Agora é com você, eu quero saber como é que você organiza a sua rotina. Você organiza no papel, você organiza no app, ou seu modus operandi é o caos com charme. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu vou gostar de ler a sua contribuição por aqui. E não esquece, curte o vídeo, se ele foi relevante para você, compartilha com algum amigo, faz algum comentário, gente. Isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo, de fato, foi relevante para você. E também vai ser um sinal para mim, sabe, de que eu tô no caminho certo e de que eu, de algum modo, tô contribuindo com o seu dia a dia, tornando ele um pouquinho mais agradável. Obrigado por você ter ficado até aqui. A gente tem um encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!